Olá, você está no Universo da História. Juntos, hein? E eu queria mandar um olá especial. Caiu o livro. Caiu o livro, vocês viram? Caiu o livro. Não vamos cortar, vamos deixar assim. Mas nós que estamos aqui, e eu gostaria de mandar um olá especial a uma frequente e presente participante do nosso canal. Luana, um abraço para você e vai para especial para você. Você está no Universo da História, Luana. Bem, Luana, seguinte, e demais nossos participantes. Estou aqui agora para falando sério, estou aqui para falar sério, estou aqui para nós conversarmos sobre uma coisinha interessante que aconteceu no domingo, há 2 domingos atrás, né, que foi justamente a entrega do Oscar. A entrega do Oscar que teve lá a participação de um filme que alguns imaginavam, e um estilo de filmes que alguns imaginavam que jamais estariam na maior premiação, digamos assim, do Oscar de melhor filme, que foi justamente o Pantera Negra, né? Um filme baseado num super-herói e que acaba alcançando a posição de ser um dos filmes indicados a melhor filme do ano de 2018. E eu queria conversar com você a respeito do porquê do filme Pantera Negra estar lá. Perceba, não estou desmerecendo o filme de maneira nenhuma. Um bom filme, feito com muitos efeitos especiais, um bom enredo, um bom roteiro, não há o que dizer. Mas há um ponto a mais aí. Há um aspecto importante, que é justamente hoje, todos os problemas que nós estamos tendo nos Estados Unidos, aparecendo de novo, de preconceito, de racismo, de segregação, né? De novo, de supremacia branca querendo aparecer novamente e colocar seus aspectos de preconceito e tudo mais. E dentro deste contexto, nós temos o filme do Pantera Negra indicado. Um herói que surgiu em 1966, tá? Uma criação de Stan Lee, e que nos fala de um período dos Estados Unidos das décadas 50 e 60, e poderia incluir um pouquinho da década de 70, de grande segregação racial. E Stan Lee cria esse personagem em 1963 como que uma ironia, né? Dentro de uma ironia, porque justamente ele coloca esse super-herói negro que viria de um país altamente tecnológico na África. E é difícil para nós imaginarmos um país altamente tecnológico na África. Eu até diria para você que é difícil nós irmos até a imaginar grandes cidades na África, né? Se nós pensamos em África, muito automaticamente nós pensamos em animais selvagens, nós pensamos em tribos primitivas, mas nunca em grandes cidades, nunca em grande desenvolvimento tecnológico. E por quê? Né? Porque sempre foi colocado para nós, principalmente a partir do século XIX, a ideia de uma África primitiva, a ideia de uma África selvagem. E isso tem muito a ver com uma ideologia que surgiu no século XIX, a chamada ideologia imperialista, que defendia o domínio das grandes potências europeias sobre regiões mais pobres do mundo. Entre estas regiões estava lá a África e as riquezas da África. E a partir daí, a ideia de uma África primitiva, de uma África selvagem, justificava a presença europeia como aqueles que trariam a civilização, que trariam a cultura e a civilização a povos primitivos. Só que isso é um discurso. A África não é feita de povos primitivos. Nós tivemos grandes civilizações na África, como, por exemplo, a civilização egípcia, Mali, Kush, tivemos grandes civilizações, mas, no entanto, se construiu esse discurso de uma África primitiva. E, de uma certa forma, isto justificou a presença, a exploração do branco colonizador, né? E veja, aí eu me refiro à ironia de Stan Lee, porque justamente ele vai colocar um país altamente desenvolvido tecnologicamente, talvez o país mais desenvolvido, justamente na África, justamente tentando fazer uma ironia a essa visão que nós temos na atualidade a respeito da África. Também ele cria esse personagem
no momento em que os Estados Unidos está passando por uma grave situação de luta pelos direitos civis para os negros principalmente. E ali nós temos dentro desse contexto Rosa Parks, né? Quem foi Rosa Parks? Justamente aquela mulher negra que entra em um ônibus no Alabama e ela vai para os bancos que são destinados aos negros dentro do ônibus. E ela se senta no lugar. Só que havia uma determinação, uma lei, entre aspas, que dizia o seguinte, que quando falta lugares, faltasse lugares dentro dos ônibus, os negros teriam que se levantar para os brancos. E ela se recusa a se levantar. Ela é mais velha, o rapaz branco que queria o lugar era mais jovem e ela se nega, está cansada durante o dia do trabalho e tudo mais, estava cansada e se nega a se levantar. E aí o que acontece? Ela é arrancada do lugar e inclusive é presa. E aí mostra toda a situação de racismo e preconceito dentro dos Estados Unidos. Inclusive é dentro desse momento, na campanha pela libertação de Rosa Parks, que só surge um dos grandes nomes dessa luta, Martin Luther King, que acaba assassinado em 1968. Um indivíduo que lutou muito pelos direitos dos negros nos Estados Unidos e lutava pela ideia da igualdade, Ele teve um discurso maravilhoso em que ele colocou I have a dream, isto é, eu tenho um sonho de que um dia brancos e negros possam conviver, possam estar juntos. Ele chega a colocar nesse discurso que um dos grandes sonhos dele era ver as filhas dele brincando junto com as filhas de brancos, em comunhão, um aceitando o outro normalmente apenas como crianças. E outro nome também importante desse período, Malcolm X, que ao contrário de Martin Luther King, não acreditava numa convivência pacífica entre brancos e negros. Ele teve uma infância complicada, terrível. Ele viu os pais dele serem assassinados pela Ku Klux Klan, um grupo de alto racismo nos Estados Unidos, que você sabe, eles surgiram no século XIX e que de uma certa forma meio ocultos persistem até hoje, não mais usando seus capuzes, mas persistem até hoje dentro dos Estados Unidos. Dentro desse contexto de perseguição, segregação racial, surge Stan Lee com o personagem Pantera Negra, o primeiro super-herói negro das histórias em quadrinho. Efetivamente, não é totalmente o primeiro. Antes, um pouquinho, tivemos uma revista produzida por negros, para negros nos Estados Unidos, com super-heróis negros. Essa revista teve apenas um único exemplar. Não conseguiu ter outro exemplar. E por quê? Porque a indústria de papel simplesmente se negou a fornecer papel para eles, dizendo que faltava papel, que não tinha papel para fornecer para eles. Havia para as outras indústrias de brancos, mas para eles não havia. E no final das contas, a única revista que saiu foi o número 1 e nunca mais teve outra. Então veja toda a situação complicada. E aí se dar valor a Stan Lee, o grande gênio que morreu há muito pouco tempo, porque ele cobrava dos seus desenhistas que nas multidões que apareciam desenhadas, que nessas multidões tivessem negros, tivessem pessoas de etnias diferentes, mas principalmente negros. Quando ele olhava um quadrinho e nesse quadrinho não aparecia negros andando pelas ruas, ele dizia, como assim? Não existem negros andando pelas ruas? Claro que existem. Coloque negros caminhando pelas ruas. Porque ele sabia desse contexto, e da importância dele mostrar nos quadrinhos um reclame a respeito disso, uma contestação a respeito daquela cultura extremamente segregacionista. Agora, quando isto começa a retornar nos Estados Unidos, lamentável, principalmente também através do presidente Donald Trump, que se apoiou muito na supremacia branca para alcançar a posição de presidente nos Estados Unidos, um filme como o Pantera Negra chega à posição de concorrer a melhor filme do ano de 2018. Importante, fundamental, historicamente nós temos que compreender esse momento. Mesmo que, como eu disse para você,
Talvez não seja o melhor filme já produzido. Talvez não seja, muito provavelmente não é, mas é um filme muito bem feito. Mas ele está lá, principalmente, como um representante da luta pelos direitos de igualdade dos negros, pela igualdade entre todos, do multiculturalismo, né? Da relação entre os diferentes. E nós temos que compreender que a diferença não quer dizer superioridade nem inferioridade, quer dizer apenas que somos diferentes. E viva a diferença! Bem, conversamos sobre a importância do filme do Pantera Negra no Oscar. Espero que você tenha gostado. E lembre-se, hein? Até o agora também é história.